seu conhecimento dele. Há uma diferença entre conhecimento grego e conhecimento em hebraico. Conhecimento grego, os gregos têm entendimento sobre conhecimento, de um conhecimento apenas intelectual. Apenas algo que enriquece o saber. Mas o conhecimento em hebraico é um conhecimento que gera envolvimento, relacionamento. Então eu sempre digo assim, o que de graça, o Senhor disse, né? O que de graça você recebe, de graça você dá. Mas você precisa receber, desfrutar, regozijar do que você recebeu e compartilhar. Pessoas que às vezes recebem, não regozijam com aquilo e já quer compartilhar. Por exemplo, eu vejo muita gente que recebe a salvação, mas não regozija com a salvação e já quer no céu o evangelho. Mas não desfruta da salvação, não desfruta do reino. O reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quantas pessoas que receberam o reino, receberam a paz, mas não desfrutam de paz? Receberam a justiça, não desfrutam de justiça. Então esse é o pilar da fé cristã. Receber, regozijar e compartilhar. Então que o Senhor esteja gerando no seu coração aí o conhecimento hebraico, né? Relacionamento. Porque quando você conhece a verdade e pratica, você desfruta dela, dos benefícios dela. E esse podcast aqui, uma das intenções com ele é o quê? Conversávamos em off que eu e o Thiago, é o quê? É gerar o conhecimento verdadeiro. Né? Eu sei que somos limitados, mas o que temos e recebemos de graça, nós damos também de graça. Então que você seja enriquecido, você que se encontra fraco nessa noite, seja levantado, fortalecido, capacitado no Senhor, por intermédio do que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. A presença do Senhor envolve esse lugar aqui. Né? Nós oramos aqui, desde o começo o Senhor tem derramado revelações, sempre é assim. O Senhor é maravilhoso. E que essa presença que se encontra nessa sala aqui invada onde você estiver. Talvez você esteja numa casa, talvez você esteja na rua, ou num bar, enfim. Né? Talvez vocês se encontrem nesse momento querendo tirar a própria vida. Né? O Espírito Santo é o Deus de vida. E Ele vai fazer a sua vida ter sentido. Ele vai te dar sentido de vida. E você vai vencer essa tentação e vai se levantar no nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui com o irmão Thiago. Eu falei com ele, ele me chama de Marcelinho e eu chamo ele de Bim. Então a gente tem que ter um desafio aqui de chamar de Thiago e chamar de Marcelo. Mas, cara, para mim é um prazer te ter aqui juntamente conosco. A Anelisa também está nos bastidores aqui nos auxiliando. Que o Senhor te abençoe. E, Thiago, para mim é um prazer. Obrigado por ter aceitado o convite. E como é que você está? Primeiramente, boa noite, Pai do Senhor. Marcelo, Anelisa, o pessoal que está nos assistindo. Deus abençoe vocês. Marcelinho, eu estou um pouquinho nervoso. Mas o prazer Amém. É todo meu. É uma alegria muito grande no meu coração estar contigo aqui, participando desse podcast aí. Eu sei que através dessa semente, desse propósito que Deus colocou no teu coração, Deus vai alcançar muita gente. Que, né, tem lugar que a gente não consegue chegar, mas a palavra que a gente fala, hoje com as mídias e com as redes sociais, chega. E eu creio que Deus vai fazer grande coisa no nosso meio, como já tem feito. Prazer é todo meu de estar aqui contigo, Marcelo. É uma honra. Você é de que igreja, Thiago? Eu sou da Igreja Cristã Renovada, aqui em cima da Manga Larga, mas o meu pastor, o pastor João Paulo Falaco do Couto, a Igreja Central na Lajinha. Aqui é presbítero? Presbítero Edivaldo, presbítero Davi e presbítero José. Ah, é José? É Mesmo. Um abraço a vocês, se estiverem nos vendo aí, que o Senhor capacite vocês, porque rebanho não é fácil não. Rebanho não é fácil não. Às vezes a pessoa assume o ministério e fala assim, cara, é muito ruim, o ministério é muito difícil, tem que liderar. Fala assim, cara, não queira ser pastor de uma igreja, porque, quer dizer, Paulo ele diz que esse combate é um bom combate, né? É um bom combate. Mas, vou te falar, tem que ter a cheia do Espírito Santo, porque é muito difícil. Se o Senhor não te capacitar, tu não consegue. Né? Então, um abraço a vocês aí, né? Que o Senhor abençoe e capacite também vocês nessa direção e abençoe também a igreja de vocês. E a esposa é? O nome da esposa? Isso, mano, se eu não falo, você vai me apanhar. A Denise está me assistindo aí, um beijo, amor, te amo. Minha mãe está assistindo também, minha família, Deus abençoe vocês aí. Amém, em nome de Jesus. Obrigado por compartilhar o Thiago. Na verdade, tá doidinha, né? Abrir mão, mas... Obrigado, que o Senhor abençoe vocês também, em nome de Jesus. E em breve será você aqui, o quarteto, vamos chamar o quarteto. É isso aí, benção, quarteto benção. Cara, a gente sempre fala aqui, Thiago, a gente tem... Thiago, ele lançou um desafio que eu gostei muito, né? E a gente vai, talvez, quebrar o protocolo hoje. Mas a via de regra, a gente sempre começa falando do que o Senhor fez, né, na vida dos convidados. E eu sempre digo isso, sempre tem um start, né? O ser humano, ele vive, cara, como se não tivesse... Às vezes, nós somos um país que já crescemos com a mentalidade que somos filhos, né? Porque nosso país, ele foi praticamente... doutrinado de uma forma pelos católicos, então todo mundo é filho de Deus.
Então eles pensam, sou filho de Deus, etc. E tem muitos que não, cara, eles vivem como se não existisse, vou dizer como na linguagem de um ímpio, né? Uma entidade ou um ser maior. Mas, cara, o ser humano, ele anda, tentando chegar em algum lugar por méritos próprios, na força do seu braço, né? Mas chega um ponto, cara, que ele pode ser endinheirado, pode ser bilionário, que ele sente necessidade de alguma coisa que o dinheiro não pode dar. Enfim, Billy Graham diz que há um vazio, cara, existencial, né? Dentro do coração de cada ser humano. E esse vazio, cara, tem a forma de Jesus. Tudo que você jogar ali dentro, ali, vai faltar espaço. Então, eu sempre digo assim, o ser humano, ele tem um dia que ele tem aquele start, cara, eu preciso de algo a mais. Ou eu preciso de um milagre, eu preciso de um socorro. E aí, daí, então, começa a jornada cristã. Diga como foi a sua. Marcelo, eu te falei, cara, eu falei assim, se eu fosse falar tudo que eu tenho para falar, a gente ia ficar aqui, ia virar vigília, né? Mas eu vou resumir aqui, tentar resumir. Não, Marcelo, bem resumidamente. É como meu irmão falou, que a gente nasceu num lar evangélico, Marcelo, bem tradicional. Meu pai era assembleiano, nem diz, do pé roxo. Assembleiano que há uns tempos atrás, muito tempo atrás, que eu tenho cara de novinho, mas eu não sou, né? 37 anos. Então, tudo lá em casa era pecado, Marcelinho. Tudo que a gente fosse fazer era pecado. Não podia cortar cabelo, não podia pintar unha, não podia... Televisão lá em casa nunca teve. Foi ter televisão depois que eu fiz 10 anos. Minha mãe se separou do meu pai, aí que foi ter televisão lá em casa. Então a gente era muito restrito. E eu estava conversando com a minha patroa hoje e falando assim, eu vivia na igreja, mas não vivia em Cristo. Que é uma grande diferença, né? Da gente estar na igreja e a gente estar em Cristo. É totalmente diferente. Eu nasci num lar evangélico, meus pais evangélicos, minha mãe evangélica, então era muito restrito. Então minha mãe separou do meu pai, veio embora para Petrópolis, a gente ficou os 2 meninos com meu pai, as 2 meninas vieram com a minha mãe. E eu sempre fui muito bagunceiro, eu fui sempre muito de querer conhecer as coisas, de olhar assim, querer conhecer. E como a gente era muito restrito, a gente era da Igreja Assembleia de Deus, então a gente não podia nada. Eu dava minhas escapulidas na hora do culto, ia jogar um totó no bar, meu pai depois me pegava, né, para ficar tudo certo. E foi assim, cara. Aí minha mãe veio embora para Petrópolis, a gente continua lá. E eu querendo conhecer as coisas, eu era muito curioso, a palavra certa é essa, eu era muito curioso. E uma coisa que eu não sei porque eu vou falar isso aqui, mas Deus sabe, para a gente tomar cuidado com a curiosidade, que a curiosidade às vezes ela nos leva a um lugar onde a gente não queria ir. E eu muito curioso, querendo conhecer as coisas, eu fui estudar em Bemposta, que a gente morava no interior mesmo, em Bemposta, no interior, na rocinha mesmo. E eu fui estudar no colégio em Bemposta, cheguei lá, eu via todo mundo fumando, todo mundo bebendo, eu falei, poxa, tão diferente são eles, não sou eu. Eu achava que o diferente era eu, porque eu fui crescido no lar evangélico por eu ser evangélico. Mas eu cheguei e falei, não, diferente é eles, eu quero ser diferente igual a eles. Aí comecei, ninguém nunca me obrigou, Marcelo, Marcelo, por vontade. Ninguém nunca me obrigou, tudo foi eu que quis conhecer, mas por causa dos amigos, eu fui experimentando, comecei a experimentar uma cervejinha, um cigarrinho, foi indo, chegou a um ponto que eu já estava praticamente viciado em cigarro, bebida. Aí daí já fui para as drogas, né? Fui conhecendo as drogas. E foi um período muito difícil da minha vida. Com 12 anos, 13 anos eu já estava usando droga. Escondido de todo mundo, ninguém sabia. 13 anos, Marcelinho, usando maconha, né? Comecei com o uau, depois passei para maconha. E foi muito difícil para mim. Dali eu já fui desencadeando, fui conhecendo os amigos curiosos, saía de casa, não queria ficar mais em casa com meu pai, morava na casa de um, morava na casa de outro. E foi conhecendo as coisas erradas desse mundo, e sempre sabendo que era errado, Marcelinho. Por quê? Porque meu pai, ele sempre ensinou pra gente o que era certo, o que era errado, baseado na palavra. Não, idolatria, bebida, adultério, prostituição, tudo meu pai ensinou pra gente baseado na palavra, o que era certo, o que era errado. E, para resumir, passando isso, eu fui tomando idade, 16 anos, com 15 para 16 anos, eu conheci a cocaína, que aí foi o meu estágio pior, né? Porque vai evoluindo e ali eu fui. Aí quando eu fiz 25 anos, Marcelo, eu já estava bem debilitado, estava bem entregue às drogas. Eu fiz 25 anos, eu fui trabalhar com o Gilson, que Reginaldo, meu tio, arrumou um serviço para mim. Quando eu fiz 25 anos, no dia que eu fiz 25 anos, eu fui trabalhar.
Aí o dia que eu fui trabalhar, aí de manhã ele perguntou assim, ei Thiago, tudo bem? Eu falei, pô Gilson, tá tudo bem, graças a Deus, hoje é meu aniversário. Aí ele perguntou assim, hoje é seu aniversário, Thiago, que bom que é seu aniversário. Aí assim, eu tenho certeza que foi Deus que usou ele naquele momento, para liberar uma palavra de mudança para a minha vida. Aí ele falou assim, Thiago, tu tá fazendo 25 anos? Eu falei, eu tô fazendo 25 anos. Aí ele falou assim para mim, pô Thiago, eu posso te contar uma coisa? Eu falei, fica à vontade, seu Gil. Ele falou assim, com 25 anos, eu era casado, tinha minha casa própria, tinha um bom trabalho, era habilitado, tinha meu filho. Aí eu parei e falei assim, e você, o que você tem? Aí eu parei e falei assim, pô, eu com 25 anos, seu Gil, eu ainda não tenho nada. Morava naquela casinha humilde da minha avó ali, que tu lembra, da Dona Sebastiana, que não dava nem para ficar... Você já estava morando aqui na Manga Larga. Eu já estava morando aqui no Manga Larga, porque eu pulei um pedacinho pra gente ir. Não, tranquilo. Que aí eu vim morar aqui em Petrópolis, né? Já estava morando aqui no Manga Larga. A casinha da minha avó era pequenininha, que não dava nem pra gente ficar em pé. Você lembra, pra ficar lá tinha que ficar curvado. E eu dormindo no chão da casa dela, assim. Uma casa que não tinha nem cômodo, nem nada, tá? Tinha uma casa muito humilde. Aí aquilo ali foi um despertamento para mim. Eu falei, caramba, olha a vida que eu estou levando, cara. Eu com 25 anos não tenho nada, não sou nada. O que é isso que está acontecendo com a minha vida? Eu quero uma mudança para a minha vida. Aí que foi o despertamento da minha vida, foi aquela palavra que ele falou. Sim, eu creio que foi Deus usando ele naquele momento para me despertar, para ver quem eu era, onde eu estava. Eu falei assim, Senhor, não quero isso para a minha vida. Aí foi onde que eu comecei a... O Demi já é meu amigo, né? Há muito tempo. Então uma palavra te descortinou tudo. Foi, Marcelinho. Te fez meditar, meditando toda a sua história, sua trajetória. Eu lembro, Marcelinho, que uma vez um rapaz falou assim, voltando um pouquinho, eu sei que isso daqui vai servir para alguém que está nos ouvindo aí. Eu lembro uma vez que o rapaz falou assim, Thiago, tu quer saber o que é a bebida? Tu deixa de beber um dia e vai para um bar e ver o que as pessoas bêbadas fazem. Nossa, eu falei, vou experimentar isso daí para ver. Chegou um dia, não bebi, não fumei, não usei droga nem nada. Fui pro bar, cheguei lá, ouvi as pessoas. Falei, gente, será que quando eu uso a droga e eu bebo, eu fico assim desse jeito? Eu não quero isso para minha vida, não, eu quero uma mudança. Aí eu falei com a minha avó, aí chegou assim, eu falei com a minha avó em casa, cheguei com aquilo na minha mente, né, com a palavra que o Gil falou, uma palavra. Assim, uma palavra. Talvez tenha alguém que está nos assistindo que está precisando de uma palavra. E pode ser através dessa live que a gente está fazendo aqui, que seja a palavra motivacional para você mudar a chave e seguir. Eu lembro que eu cheguei perto da minha avó, mas falei assim, vó, a partir de hoje, minha avó, tu conheceu ela bem? Sim. Eu falei assim, vó, a partir de hoje, eu não bebo, eu não fumo, eu não apronto mais, eu não vou usar droga, não vou fazer mais nada. Aí ela falou assim, duvido, tu já falou isso tantas vezes. Poxa, Thiago, tu vai fazer isso de novo, isso vai me deixar triste, porque tu já falou isso tantas vezes e tu nunca fez. Eu falei, não, vó, mas dessa vez eu vou, em nome de Jesus, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Aí não foi fácil, tá? Mas não foi assim, foi uma batalha travada. Mas aí eu era muito amigo do Demi, o Demi é meu amigo eu vim para passear em Itaipava, quando minha mãe mandou para cá, eu tinha entre 10, 11 anos, mais ou menos, quando eu vinha passear a primeira vez. Aí o Demi me conheceu com 12 anos. Quando o Demi me conheceu com 12 anos, eu já fumava, cara. Eu já fumava com 12 anos. Aí eu virei muito amigo do Demi, o Demi se converteu bem antes de mim, e ele sempre ficava falando comigo, Thiago, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. E eu sempre dando uma desculpa para ele, eu vou, tal dia, pode marcar que eu vou. E eu furava com ele, mas não vou. Mas aí a mudança de chave mesmo foi essa, né? A palavra que eu ouvi dos Gils, e assim, o Demi também me ajudou pra caramba. Foi uma pessoa que me ajudou muito na minha conversa. Assim, ele sempre falava de Jesus para mim, e aquilo ali brotou uma sede no meu coração. Porque... Quer que eu deixe de falar? Não, querido. Porque tem pessoas, Marcelo, que a Bíblia, o próprio Jesus diz, né? Vós sois o sal da terra. E uma das características do sal, ele tem várias características, mas uma das características do sal, ele provoca a sede. Então ele só provoca a sede. Ele não tem o poder de saciar a tua sede. Ele tem o poder de provocar a sede. Então Demi foi sal na minha vida. O que Demi fez? Demi provocou a sede dentro de mim.
Só que o Ademir não tinha o poder de saciar a minha sede. Então ele provocou a sede, ele foi sal na minha vida. Ele provocou a sede e eu fiquei com aquele desejo, não, eu quero conhecer Jesus, eu preciso. Aí o Ademir sempre fala comigo, Thiago, você sabe onde está a água? Você vai lá beber, você está com sede, você vai lá beber, você sabe onde tá. Ele provocou a sede e eu comecei a caminhar, entendeu? Na igreja. Comecei aqui em cima, meus primeiros passos. Assim, eu fui do lar evangélico, mas aí eu vim para cá, para Itaipava. Assim, eu vinha e ia embora, você não lembra? Sim. Eu ficava um tempinho aqui, ia embora, depois voltava de novo. E eu lembro uma vez que eu vim e eu comecei a trabalhar na Dona Regina e a Dona Miriam trabalhava lá, a mãe do Júnior. Ela trabalhava lá e ela falava de Jesus para mim todo dia. Todo dia, Marcelinho, eu chegava para trabalhar, ela falava de Jesus para mim. Tiago, quer um café? Ah, quer, vem cá, senta aqui, vamos ouvir. É uma estratégia, né? Volta para Jesus, Tiago. E eu comecei a caminhar Glória a Jesus. Eu comecei a caminhar na igreja quadrangular do pastor Badaró, com Tião e Cavanessa. Tinha parado de beber na época já, tinha dado um tempo. Comecei a caminhar. Aí, Marcelinho, olha só como é, o inimigo é sujo. Eu tinha parado de beber, estava caminhando na igreja quadrangular certinho, querendo botar minha vida no lugar. Aí, rapaz, quando foi um dia, aí peguei o telefone e liguei para a mãe do amigo meu, que eu morei junto com ela, né, assim. Ela foi minha segunda mãe, eu morei muito tempo na casa dela e os filhos dela foram praticamente meus irmãos. Aí ela pegou e falou assim, Thiago, tu não sabe o que aconteceu, o pai dos meninos morreu, vem pra cá, ficar aqui, porque o Geraldinho, ele tá precisando muito de tu, ele é como se fosse teu irmão mais novo, tá sentindo muita falta. Eu tinha parado de beber, tinha parado de fumar, tinha parado de usar droga, tinha pegado o meu dinheiro, meu pagamento, no dia que, nossa, eu peguei o pagamento na sexta, foi no sábado. Fui pra lá, Marcelinho, cheguei lá, teve o velório e tal, acabou o velório. Aí meu amigo falou assim, Thiago, vamos lá no Brasil? Eu falei, não vou não, Casé. Pô, não bebo mais para ele. Não, Casé, não precisa beber não, vamos lá, só curtir com a gente. Aí eu fui, aí começou, chegou lá, eu comecei a beber de novo, comecei a usar droga, gastei o meu dinheiro tudo, não tinha como voltar. Depois você voltou novamente à prática? É. Depois da palavra que você deu à sua avó? Depois que eu dei a palavra para minha avó. Olha só que tu vê, eu comecei a caminhar na igreja quadrangular, estava bem lá junto com o pastor Badaroca, com o Tião, com a Vanessa, lá na igreja, gostando, fazendo parte do ministério de louvor. Aí eu voltei para Benposta de novo, cara, porque o pai do meu amigo morreu, eu fui para lá. E chegou lá, rapaz, o que aconteceu? Chegou lá, eu gastei o meu dinheiro, voltei às práticas antigas de novo, tudo que eu fazia, só que eu voltei pior. Aí eu voltei pior. Deixa eu fazer uma pergunta, por que você sentiu novamente desejo? Você estava na igreja, aí saiu da igreja para experimentar as coisas do mundo, vamos dizer assim, a linguagem de crente, né? Uhum. Experimentar as coisas do mundo. E aí depois, com essa palavra, você foi desbloqueado, né? Liberado, eu costumo dizer que palavras liberam. Né? Palavras liberam. Você foi liberado, aí liberou a palavra para sua avó, não vou voltar a fazer. Aí voltou para a igreja, acredito que você desfrutou de algo espiritual. O que te gerou esse desejo de voltar para as drogas novamente, para aquele mundo que você já tinha visto que era um mundo caído e o que ele gerava na sua vida? Marcelinho, eu vou ser sincero para tu, assim, as companhias, assim, eu acho que foi as pessoas, porque eu acho interessante, eu carrego uma coisa dentro de mim agora, tu andar com pessoas que te aproximam de Deus, porque foi assim, eles não me obrigaram a fazer, mas por eu estar no meio deles, né, o Salmo 1 fala isso, né, fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, todo mundo conhece o Salmo 1. Então eu estava onde? Eu estava na roda dos escarnecedores, eu estava novo, caminhando de novo. Né? E foi tudo que se o inimigo das nossas almas precisava para mim voltar de novo. Aí eu ali no meio deles, é que nem eu estou te falando, foi assim, eu me senti indiferente. Assim, caramba, cara, eu estou aqui todo mundo fazendo. Aí as pessoas, pô, Thiago, bebe, pô, não bebo mais não. Aí eu sempre carrego um lema comigo, foi assim, o problema não é ser tentado, o problema é tu ceder à tentação. Né, Marcelo? Assim, você concorda comigo? Sim, assim, ser tentado sim, não é pecado. Assim, é o normal tu ser tentado. O problema é tu ceder à tentação. E quando a carne está mais forte do que o espírito, eu vi o pastor uma vez falar pra gente, assim, a gente tem 2 lobos dentro da gente. Miligrama. Foi? Então, tem 2 lobos, né? Fala assim, aquele que vai sobressair é aquele que tu alimenta mais. Por exemplo, assim, eu estava na igreja, mas eu não estava alimentando o meu espírito. Eu estava, que nem eu falei contigo antes de começar, eu estava na igreja, mas não estava em Cristo. Eu estava só na igreja.
mas não estava em Cristo. Então, quando chegou lá, eu fui tentado e cedi a tentação. Aí, só que, quando, Marcelinho, eu fui à ruína, fui ao fundo do poço. Depois naquele dia, eu não consegui voltar mais aqui para Petrópolis. Fui ao fundo do poço, fui trabalhar num lugar difícil, cara, difícil. Uma fazenda que chamava Rancho do Bode Bravo. Eu trabalhava, cara, de domingo a domingo, cuidando de ovelha. Olha onde o Senhor me botou para mim aprender. Cuidar de ovelha. Ovelha. Animal sensível demais, demais, demais. E ali eu falei assim, cara, não sei o que eu estou fazendo aqui. Isso daqui não é para mim. Trabalhando domingo, trabalhava Natal, trabalhei Ano Novo. Aí quando foi um dia, eu liguei para Reginaldo de novo. Falei, Reginaldo, pelo amor de Deus, arruma um serviço aí para mim, não preciso ir embora, não aguento ficar aqui não. Aí foi onde o Reginaldo arrumou o serviço, eu voltei aqui para Petrópolis. Aí comecei a colar com o Demir. Demir é o sal na minha vida, né? Comecei a colar com o Demir, ia para as igrejas, ia para o culto. Aí, quando chegou um dia, eu falei assim, não quero isso nunca mais para minha vida. Aí determinei, Marcelinho, porque lá em Daniel 1, acho que 1:8, fala assim, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. É 1:8, Daniel 1:8. Então Daniel primeiro, antes dele não se contaminar, ele assentou no seu coração. Então eu peguei essa palavra para mim e eu vou carregar para mim pro resto da vida. Falei assim, primeiro eu tenho que assentar no meu coração. Eu não quero. E as coisas, Tiago, eu falei assim, não, deixa com Deus que Deus faz. Primeiro tu assenta no teu coração. Não quero, não vou, não posso. Essa palavra tem endereço para alguém. Tem endereço. Primeiro a gente assenta no coração. Eu assentei no meu coração. Falei, não, a partir de hoje eu não quero mais. Não quero beber, não quero fumar, não quero usar droga, não quero prostituição, não quero nada disso na minha vida. E comecei para a igreja. Cheguei lá, conversei com o pastor, que em cima na época era o presbítero José e o seu Oswaldinho, conversei com eles. Ele falou, não, meu filho, pode vir para a igreja, pode ficar aqui junto com a gente. Tal. Aí eu fui firmando meus passos. Mas como que eu me firmei? Buscando as coisas de Deus. Assim, eu me alimentava de quê? Das coisas de Deus. Aí foi onde eu fui me firmando. Sim, cara, assim, não sei se vocês pegaram no espírito de vocês, cara, desde o começo aqui, a gente está falando de duas coisas básicas, e o senhor está repetindo isso direto, então eu vou liberar. A primeira coisa é conhecimento. Falávamos aqui sobre Adão e Eva, né? Que Adão e Eva, Adão tinha conhecimento sobre tudo. E Adão ele caiu, entende? Satanás ele não tentou Adão, cara. Satanás tentou Eva. Porque ele sabia que em Adão estava a palavra, em Adão estava o mandamento. Então o que ele fez é o que o Tiago está falando aqui. Ele vai criando situações, então ele vai usando pessoas que estão próximas. Você tem uma palavra, o Senhor te deu uma palavra, como o Tiago tem uma palavra, a Elisa tem, eu tenho uma palavra sobre minha vida. Eu preciso guardar essa palavra. O meu papel é guardar essa palavra. O Senhor já falou muitas coisas, vai fazer em mim e através de mim. São processos diferentes. O único que não pode duvidar disso sou eu. Você pode, o mundo pode duvidar. O Senhor não vai fazer isso não. Eu não posso duvidar. Eu preciso crer nisso. Então o que o Satanás vai fazer? Ele vai usar pessoas para te roubar essa palavra. Entende? Vai usar pessoas para te roubar essa palavra. Porque palavras liberam. Palavras libertam. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Então a gente está falando aqui, eu vou liberar isso que o Senhor Espírito colocou no meu coração. Você precisa decidir no seu coração hoje. Eu falei isso aqui também no começo. Tudo que você assenta no seu coração, Salomão fala, assim como um homem pensa no seu coração, assim ele é. Assim como um homem pensa no seu coração. Essa expressão coração no hebraico ali, não é coração órgão. É subconsciência. É a consciência abaixo da consciência. Essa consciência aqui, você alimenta ela com leitura, com conversa que você ouve. A subconsciência é com palavras subliminares. Você liberou um código que você falou assim, vou liberar uma palavra aqui de motivação. Palavras que vêm para desmotivar. São palavras que têm endereço na sua subconsciência. E você não anda de acordo com a sua consciência, você anda de acordo com a sua subconsciência. Então decida hoje, eu sempre digo assim, ou você é crente ou você não é crente. Não existe um crente praticante. Em qualquer religião você vai encontrar, fulano é isso e praticante. Não, você é crente ou você não é. Não existe um crente praticante ou um crente não praticante. Ou você é ou você não é. Só você tem que decidir hoje, cara. Porque os céus ele não negocia. Satanás, ele não faz questão que você o sirva 100%. Ele não faz. Se você servir o reino das trevas 95,5% da hora, para os céus não. Ou é 100% não adianta. Você não deixa das coisas do reino se você não estiver no reino, e nem das coisas do mundo. Você falou aí, eu ia te perguntar, então vou liberar agora. Claro, filho de crente não é salvo. Filho de crente é crente.
Né? Jesus diz que é necessário nascer de novo. Entende? Necessário tem que nascer de novo. Não basta estar dentro de uma igreja, não basta ser um bom crente, nós falamos aqui no começo, né? Ser um bom membro, não adianta, você tem que nascer de novo. E nascimento é de dentro para fora. Então decida isso hoje, como o Thiago liberou aqui, acenda no teu coração. Eu sei que tem uma mulher que está nos vendo aqui, eu sei que é para uma irmã, que você tem um chamado, você tem um chamado, e o Satanás está usando tua família, cara, para falar que você não é capaz, que é muita coisa para você. Eu sei para quem eu estou falando, eu sei que é uma irmã, e não é daqui não é do estado do Rio não, é para você, querido, bendito seja o nome de Jesus. O diabo está sendo instrumento aqui para a sua vida, né? Você saiu, você foi para a igreja e você retrocedeu novamente como o Thiago retrocedeu aqui. É exatamente o que o Thiago está passando aqui, contou até agora que você está contando, mas o Thiago liberou uma pérola para o seu coração. Decida no seu coração, amém? Decida no seu coração, não importa o que pensa não. Importa o que você dá. O Senhor falou a seu respeito a alguma coisa, liberou alguma palavra sobre você, crê nessa palavra. Verdade. Pode continuar, Tiago. Marcelinho, vou pegar um gancho nessa palavra que está falando aí. O Espírito Santo colocou algo no meu coração. Ele está falando sobre palavra de pessoas. Conhece, e eu creio que quem está vendo não conhece também. Você lembra de Neemias? Quando Neemias, alguém chega para ele e diz que os muros de Jerusalém estão caídos. Espírito Santo. Né? E ele fica triste com aquilo ali, e ele pega, o rei pergunta por que ele está triste, ele fala para o rei dá carta para ele, dá, por exemplo, assim, os recursos para ele fazer o muro, a reconstrução do muro, e ele vai fazer a reconstrução do muro. E quando ele está fazendo a reconstrução do muro, Marcelo, o que eu acho interessante é que vão se levantar, antes dele começar, Sanbalat e Tobias não se levantam. Sanbalat e Tobias só levanta quando ele bota a mão na obra para fazer. E olha o que eles vão falar. Fala assim, resumindo um pouquinho para a gente não ficar muito preso à história, quando ele começa, Sanbalat e Tobias fala assim, o que vocês estão fazendo? A gente está reconstruindo o muro. E isso daí não vai dar certo não. Ainda que você, olha o que eles vão falar, ainda que vocês construam o muro, vindo uma raposinha, vai derrubar isso daí não vai para frente não. Era como se ele estivesse falando assim, Sanbalat e Tobias estivesse falando, vocês estão fazendo, mas isso que vocês estão fazendo aí, não vai dar certo não. No começo está até dando, mas no final está dando certo. Aí eu lembro de uma vez que ele manda chamar Neemias, aí a palavra que Neemias vai dizer assim, estou numa grande obra, de maneira nenhuma eu vou descer para ir ter com vocês, porque se eu descer, cessa a obra. O que Sanbalat e Tobias queria? É que Neemias descesse para o nível que eles estavam. Só que Neemias é um homem de Deus, um homem de oração. Então ele sabia onde ele estava e para quem que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo. Então a palavra que eu tenho hoje, não deixa a palavra de ninguém desmotivar vocês não. Porque quem chamou você, quem nos chamou, ele é fiel para nos sustentar. Neemias não tinha recurso nenhum, ele pediu carta. O que o rei deu? O rei deu carta de recurso para ele fazer a obra. Talvez você está olhando e está dizendo assim, Tiago, mas eu não tenho os recursos. Mas tu serve um Deus que é fiel para enviar os recursos que você não tem para fazer aquilo que você quer fazer. Aleluia. Amém, Marcelo? É isso que Deus colocou no meu coração. Cara, é isso aí. É isso aí, de novo, o Senhor falando, cara, descendo para o nível dele. Salmo 1 fala assim, bem-aventurado é um homem que não se detém na mesa. Presta atenção, não é aquele que eles o detêm, é que se detém. É aquele que se detém, é aquele que permite ficar. Não é aquele que é obrigado a ficar, é aquele que se permite ficar. E escarnecedor não era ímpio. Escarnecedor de Sanbalat e Tobias eram judeus. Escarnecedores são pessoas que dizem ter a mesma fé que você tem, crê no mesmo Deus que você crê, mas nunca crê naquilo que o Deus deles diz que você vai fazer. Cara, isso é tremendo, sabe por quê? Quando você fala descer para o nível, o conselho dos ímpios não é aquele conselho tipo assim, põe uma blusa hoje, meu filho, porque vai fazer frio. Não é esse conselho que Salmo 1 está falando. Por quê? Jesus ele vai ser acusado de quebrar o Salmo 1. Porque Jesus comia com prostitutas, ele se sentava com publicanos, tudo quanto é tipo de pessoas que não prestam para Jesus andavam. Então se Jesus está andando com meio de publicanos, de ímpios, de prostitutas, Jesus está quebrando o Salmo 1. Né? Porque ele está se sentando em mesa de escarnecedor.
Mas só que a questão é a seguinte, todas as vezes que um judeu, hoje está fazendo uma aliança aqui, eu não sei que aliança é essa. É mesa e altar. Mesa e altar de aliança. Todas as vezes que você senta numa mesa com alguém, é decreto espiritual. Está fazendo aliança. Por isso que Jesus ele é questionado. Como ele se assenta? A questão não era com quem ele andava. Ele se sentava numa mesa para comer. Mesa com o judeu é aliança. Todas as vezes que você assenta na mesa com alguém, é altar. Está fazendo aliança. Só que eu estava fazendo aliança com ele, só que era aliança de salvação, cara. Então, olha só o que o Thiago está liberando. É a mesma coisa do começo ao fim. O senhor está falando para a pessoa aqui. Você está negociando, cara. Não desça. Ó, você tem uma obra, você tem uma missão, você já tem a planta do que vai fazer. Você tem um tempo. Neemias, quanto tempo vai levar para restaurar o muro? Tanto tempo. Você tem uma missão. Cara, por que a gente vive num tempo onde tem que se entreter? As pessoas têm que ficar entretidas. Entretenimento nada mais do que distração. Distração rouba o foco. Distração atrapalha a missão. E ninguém está aqui para viver 100 anos, não, querido. Todos nós temos uma missão. Você foi enviado para uma missão. O rei nos liberou. Bendito. Jesus não vai descer do céu, não vai levantar do trono dele para restaurar nada, meu irmão. Eita. Ele não vai. Quem tem que restaurar esses muros é você. Ele vai te dar os recursos. Eita. Amém? Ele vai te dar os recursos, cara. O filho pródigo, porque a palavra pródigo é esbanjador. Então a palavra pródigo significa esbanjador. O que acontece é o seguinte, ele decidiu esbanjar as riquezas do seu reino com pessoas estranhas, lá no meio de pecadores. Porque não era dinheiro, Tiago. Eu quero sair de casa para ter uma Ferrari. Não, meu filho, tu tem uma Ferrari, tu tem um helicóptero, o que tu quiser, eu tenho. Então não é dinheiro que o filho pede. O que o filho pede? Ele pede governo. Não, na casa do meu pai eu tenho tudo, menos o governo da minha própria vida. E Tiago foi, né, Tiago? 2 vezes. Não, eu quero ser o Senhor da minha vida, eu quero governar. Na tua presença, pai, eu não posso. Na tua presença, não posso. Então só pega esse código pesado aí. Você tem uma missão. Vão se levantar Sabalate, Tobias, Evas, para atrapalhar, cara. Você tem todo o recurso, então acabou da desculpa. O Tiago liberou, assim como essa pessoa liberou na tua vida uma palavra, você liberou agora. Não tem desculpa por ausência de recurso. Não tem desculpa. Porque o rei ele supre todas as necessidades em glória, meu irmão. Em glória. Pode liberar. Marcelinho, falando sobre distração, eu acho que vai encaixar bem a passagem quando Jesus sobe no monte para orar e pede os discípulos para entrar no barco e passar para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus está no monte orando e de repente vem uma tempestade muito grande sobre o barco. Glória a Deus. E vem uma tempestade muito grande no barco, Marcelo. E os discípulos estão no meio da tempestade. O barco está lá no meio da tempestade. A Bíblia diz que está sendo açoitado pelas ondas, de um lado para o outro. E Jesus está no monte, cara, orando. E de repente Jesus vem, né? Faz que vai passar à frente. Eles começam a gritar pensando que é um fantasma. E de repente Jesus para e diz assim: não temas, sou eu. Aí Pedro, olha Marcelinho, é esse daqui que glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero focar nesse daqui. Aí Pedro diz assim: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus libera uma palavra para Pedro. Jesus libera assim: Pedro, vem. Então Pedro desce do barco e começa a caminhar. Aí a pessoa fala assim: Tiago, Pedro estava caminhando sobre as águas. Verdade, Pedro estava caminhando sobre as águas. Mas antes dele estar caminhando sobre as águas, ele estava caminhando sobre a palavra. Estava lá cessado na palavra que Jesus liberou, Marcelo. E a Bíblia diz que ele começa, ele está na palavra, alicerçado na palavra, ele começa a reparar na força do vento. Por um momento ele deixa de quê? De estar alicerçado na palavra, começa a reparar na força do vento e começa a afundar. Para mim, voltar para tu aqui, e quando ele começa a afundar, Marcelo, ele clama, Jesus estica a mão e puxa ele para cima. E quando eu li isso, eu falei assim, gente, Pedro, olha o que aconteceu, Pedro. Pedro ainda teve tempo de clamar, porque se ele afunda, como é que ele ia clamar no fundo d'água? Se ele tivesse afundado, não tinha como, ou Jesus não ia entender nada que ele estava falando, porque ele estava debaixo d'água. Quem entende uma pessoa falando debaixo d'água? Então, o ponto que ele estava, ainda dava para ele clamar. Então essa palavra vai endereçada para alguém aí nesta noite aí, Mas o ponto que você está, ainda dá tempo de você levantar a sua mão
e dizer assim, Senhor, até aqui eu reparei na força do vento, mas segura na minha mão. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus segura na mão de Pedro, traz Pedro para cima e os dois voltam andando para o barco. Então Pedro, olha Marcelinho, como é lindo. Pedro ali precisou de uma mão para puxar ele para cima. Só que lá em Atos 3, no capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro está entrando no templo. E tem um paralítico no templo, chamado Formosa, na porta do templo. Pedro lá atrás precisou de uma mão. E quando Pedro chega lá, Pedro vai entrando no templo, o paralítico olha para ele e pede uma moeda. Ele fala assim, ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro estica a mão, dá a mão ao paralítico e segura ele de pé até os pés dele se firmarem. Tiago, o que você está querendo dizer com isso? Quem lá atrás precisou de uma mão de Jesus, agora ele está estendendo a mão para alguém que precisa. Aleluia. Essa palavra tem dentro Aleluia. também. Glória a Jesus. Entendeu? Tu entendeu assim, o que eu quero Entendi. dizer? A distração levou Pedro para o fundo, mas a mão trouxe Pedro para cima. Né? Fala assim, então, fala assim, a distração às vezes leva a gente para o fundo, mas ainda bem que dá tempo da gente clamar ainda. Né? A gente tem tempo de clamar. Cara, isso é tremendo, essa revelação é tremenda. Eu compartilhei aqui um dia, tu vai chapar agora. Cara, eu tô querendo voar aqui, mas eu tenho que me limitar aqui. Eu perguntei assim, quantos homens, segundo a história, toda a história andou sobre as águas, né? Aí estamos assim, 2, Jesus e Pedro. Eu falei assim, não. Aí o pessoal, mas não, 1. Falei, tá, por que só 1? Lembra disso? Foi só o único homem que andou sobre as águas foi Pedro. Jesus andou sobre o mar. Não sobre as águas, sobre o mar. Porque Pedro andou sobre as águas literalmente. Na verdade não é sobre as águas, que você falou, ele andou sobre a palavra liberada. Por consequência ele andou sobre as águas. Né? Mas Jesus anda sobre o mar, não sobre as águas. Por isso que ele puxa, né? É o que você falou de Neemias, né? Eu não desço, eu estou num nível assim. Cara, você que está no nível assim, nosso papel é trazer as pessoas para o nosso nível, não descer para o nível delas. Se você desce para o nível delas, você não socorre ninguém. Verdade. Você é só mais um que vai necessitar. E nós falamos aqui de ser socorro, porque é Cristo em nós. É Cristo em nós a esperança da glória. Não é o Tiago, não é Marcelo que levanta ninguém, é Cristo em nós. Esse texto em hebraico do Pedro falando assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, é grego, texto grego. Pedro diz assim em grego, não sou prata e não sou ouro, mas do que eu sou, isso eu te dou. Interessante que o Pedro está subindo para o templo, né, Marcelo? Subindo, é sempre subindo. Não, mas o interessante assim, que a gente sempre vai, eu não sei, a gente já vai mudar de novo. Deixa eu assim, sempre quando a gente vai para a igreja, a gente fala assim, não, vou lá porque eu quero ser cheio, eu vou lá porque eu vou ser cheio. Mas Pedro está subindo, Pedro não tinha nem entrado no templo. Ele está transbordando. Pedro está subindo cheio, Marcelo. Olha que coisa interessante, né? Pedro está subindo cheio. Sim. E a gente fica com muito isso. Vou para a igreja porque eu quero ser cheio. Amém. Pode ser cheio se tu estiver vazio. Mas a gente tem que subir cheio, assim. Cheio, tá cheio. Pedro não ofereceu algo que não tinha. Olha o que ele fala assim, ó. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho. Né? Fala assim, eu sou. Aí. Assim, não é eu sou. Porque eu vou ter, o que um dia eu tive. Não, o que eu tenho, o que eu sou, eu te dou. Em nome de Jesus, é aí que tu falou. Pedro traz o paralítico para o nível dele, porque ele estava lá embaixo, Marcelo. Aí Pedro segura na mão dele até, fala assim, até os pés se firmar. Pedro não soltou, você pode ler o texto, fala assim, quando os tornozelos deles te firmou, aí Pedro falou assim, não, agora você está pronto. Mas enquanto você não estiver pronto, pode contar comigo que eu estou aqui segurando na sua mão. Eu sou o texto, só fala assim, eu sou, é poderoso, sabe por quê? Porque quem eu sou? Cristo. É Cristo, cara. Então, para falar assim, eu sou, porque só muita gente vai falar que eu vou falar heresia, vai achar que eu vou falar heresia. Então, tem que desenhar e explicar o desenho. Se eu perguntar para você, você é o quê? Você fala assim, sou cristão. Mas pergunto, o que é cristão? O que significa esse título, cristão? Os discípulos de Jesus eram chamados seguidores do caminho. Né? Seguidores do caminho. Quando Paulo começa a perseguir Atos 8, ali, fala assim, Saulo, né, ameaças, suspirava ameaças contra os seguidores do caminho. Então, os discípulos eram seguidores do caminho. Aí quando eles entram na cidade chamada Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristãos. O que significa cristãos? Embora seja uma palavra no aumentativo, o seu sentido é no diminutivo. Cristão significa pequenos cristos. Ali vai pequenos cristos.
Entende? Então quando Pedro fala assim, o que eu sou, eu não estou falando que eu sou um pescador. O pescador não tem nada para te oferecer. Entendeu? O pregador não tem nada para te oferecer. O que eu sou? Eu sou é Cristo. Eu sou curado, então eu tenho cura para te dar. Eu sou liberto, então eu tenho libertação para te dar. Você entende? Cristo não vai, nós falávamos aqui, Cristo não vai, querido. Paulo, ele mata Paulo, ele chega o Espírito Santo e fala assim, porque Cristo é a cabeça do corpo. Do corpo. Ou seja, a mão de Cristo sou eu, ou posso ser o pé, enfim. Eu sou a extensão de Cristo. Entende? Então quando Pedro diz assim, o que eu sou, eu te dou, eu falo assim, eu sou cura. Eu sou cura. Cara, tem mais de 2 décadas, um homem falou comigo assim, Marcelo, a igreja ela vai fluir. Olha só, cara, eu vejo isso acontecendo agora. A igreja ela vai fluir, mas ela só vai fluir quando ela entender que ela é a extensão da vontade de Cristo. Porque o corpo ele é dominado, controlado pela cabeça. Entende? Então quando a igreja estiver conectada à cabeça, a igreja vai fluir. Mas a igreja precisa entender o que é ser igreja. Então haverá cura. A igreja não vai precisar chegar assim e falar assim, Senhor, é da tua vontade curar? Não, porque a conexão, haverá conexão, entende? Então você vai chegar, você não vai ver nunca Pedro, João, em Atos dos Apóstolos, falando assim, peraí, não, tu tá coxo aí? Então eu vou orar aqui, fazer uma campanha de oração para ver se é da vontade do Senhor te curar. Cara, isso é forte demais, cara. Maturidade, conexão, entende? Você entender qual é a vontade do Senhor. Tá na mesma sintonia, né, Marcelo? Mesma sintonia. Se não tiver, dá uma cheira, já viu o rádio, né? Quando ele não está na sintonia certa, como é que ele fica? Você ouve tudo menos uma voz nítida, não é verdade? Então é isso, querido. O Senhor precisa de uma igreja madura, o Senhor está nos amadurecendo. O Senhor está nos amadurecendo. A gente precisa dessa conexão. Um dia alguém falou comigo assim, Marcelo, eu queria que você, olha só, você vai rir, mas é de você mesmo que o Senhor está falando, de mim mesmo. Aí, viu? A pessoa falou assim, Marcelo, eu estou orando para saber se esse carro foi um carro. Se esse carro é de Deus para minha vida. Eu queria que você orasse. Aí eu olhei para a cara e falei assim, o que você pediu? Aí eu pedi um carro. Ué? Eu falei, então você pediu um carro e o Senhor te dá um carro e você vai orar para saber se o carro é da vontade de Deus? Aí eu entendi o que a gente está falando aqui. Cara, a gente não pode perder tempo. Como Neemias, você tem o favor do rei sobre a sua vida. Mas é para uma missão. Verdade. Não é para esbanjar. Entende? Mas você tem um tempo. Verdade. Você tem um tempo na terra. Davi diz assim, Senhor, ensina-me a contar nossos dias para que nós sejamos criados no coração, sabe? Eu lembro, Marcelo, que assim, voltando ao assunto um pouquinho, no começo da minha conversão, eu ia em várias igrejas. Eu era, rapaz, quer ver comigo, assim, não é no primeiro amor, acho que eu estou vivendo o primeiro amor todo dia. O negócio de primeiro amor para mim, Marcelo, é todo dia. Para mim, que sou salvo em Cristo Jesus, primeiro amor é o único amor, todo dia. Isso. Então eu era aquela pessoa que todo dia estava na igreja. Todas as igrejas que eu estava, alguém falava comigo assim, Thiago, irmão, Deus manda te dizer que tu vai pregar a palavra, tu vai ser um instrumento. Aí eu mesmo olhava para mim e falava, nada, eu vou nada, que não sei o que, não vou nada. Não sou eu não, é todo mundo, se profeta aí errou o alvo, não sou eu não. Aí eu lembro, Marcelinho, que uma vez eu estava num lugar, estava eu e Ziel no começo da minha conversão, que a irmã Tatiana, ela estava pregando aqui em cima um dia, e um dia ela olhou assim, estava eu e Ziel na igreja, no culto abençoado, Ziel aceitou Jesus. Ela olhou assim para Ziel, assim, estava eu e Ziel, ela falou assim, um vai pregar e o outro vai cantar. Aí passou. Aí a sogra do Demir um dia veio aqui e falou comigo assim, Thiago, eu tenho fé em nome de Jesus. Da próxima vez que eu vou voltar aqui, tu vai ser um grande pregador da palavra de Deus, Deus vai te usar muito. E eu mesmo não acreditava, Marcelinho, naquilo. Eu falei assim, isso não é pra mim, a gente não crê, né? Marcelinho, um cara que nem eu, ser sincero, eu tenho a quarta série. Não tem mais, não terminei a quinta, então meu grau de escolaridade é bem pouco. Assim, eu não sei nem ler direito. Assim, como que eu vou pregar se eu não sei ler, não sei nada? Aí estou falando sobre a gente acreditar no chamado de Deus, acreditar na gente. Aí quando foi um dia, Marcelinho, eu mudei minha oração. Falei assim, não, Senhor, se tu está falando que eu sou. Porque eu não dependo de mim para ser nada. Eu dependo do Senhor. Eu falei, o Senhor usa quem o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. Eu falei assim, então tá bom, a partir de hoje, o Senhor falou que eu sou, eu vou ser para a glória do teu nome. E a minha oração foi essa, Marcelinho. Graças a Deus, hoje assim, Deus tem me honrado, eu tenho ido em vários lugares falar do amor de Deus, não só na igreja, que a gente acha que a gente prega muito quando a gente está falando.
E às vezes a maior pregação da gente é quando a gente está de boca fechada. Né? Assim, é muito bom quando a gente abre a nossa boca para pregar, mas melhor ainda quando a gente prega sem dizer uma palavra. Quando alguém passa aí, que nem Eliseu passou, aquela mulher olhou e falou assim, veja que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Então, assim, hoje eu vejo o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. A partir de uma palavra que eu ouvi, de algo que eu assentei no meu coração, e a gente está assim, vivendo hoje. Assim, então, acreditar, mas sempre ter fé. Acreditar que Deus pode, Marcelo, fazer. Eu creio no Deus que pode tirar o homem lá do lamaçal do pecado, que nem me arrancou de lá. Eu creio, Marcelo, eu creio. Eu também creio. Assim, Deus me tirou, eu sou prova viva disso. Assim, não sou muito de contar testemunho da minha vida, fico até um pouco perdido, porque eu falo com a minha esposa, uma vez eu falei com ela, assim, amor, eu tenho vergonha do meu passado. Aí ela falou assim, não, amor, você não tem que ter vergonha do seu passado, não. O seu passado vai servir de motivação para muita gente que está aí. Não é porque Deus chamou a gente para isso, senão eu não precisava. Eu falei assim, sobre acreditar, eu passei a acreditar naquilo que eu ouvia da parte do Senhor. Senhor, é isso que tu quer, então é isso que vai ser. E hoje Deus tem me honrado assim. Eu sempre falo que a palavra profética, ela escandaliza. Se eu libero uma palavra sobre você, você fala assim, pô, não, creio. Não é palavra profética. Porque a palavra profética, ela vem contra o seu momento. Ela é o oposto ao seu momento, entende? Vou falar de você um pregador, pô, mas eu sou... Moisés, eu vou falar de você o grande Messias do Antigo Testamento. Eu não consigo, eu sou fã, não tem como. Vou fazer de você, Jeremias, profeta das nações. Isso. Profeta das nações. Aí fala assim, não, você não passa uma criança. Eu estava falando esses dias que você pecar as palavras, a promessa do Senhor é muito além. Paulo diz assim, aquele que pode fazer infinitamente mais além do que tudo que pensais ou imaginais, segundo o seu poder, que é o Espírito Santo, em nós opera. Aí eu falei, pô, interessante, porque Jeremias não saiu de Judá. Mas a promessa é, te farei profeta às nações. Até hoje a gente está desfrutando das profecias. Verdade. Quando você falava aí, pô, mas é isso aí, porque Neemias, como é que já viu o copeiro levantar muro? Cara, o Senhor não aceita desculpas. Eu falei uma vez aqui, Tiago, e repito, que o Senhor está batendo essa tecla de novo para essa moça, e você precisa crer na palavra, você não precisa de motivação, você precisa crer. Se creres, verás a glória do Senhor. Tu está querendo ver a glória para poder crer? Nunca. Processo invertido. Tomé, né? Tomé. Entendeu? Processo invertido. Não, primeiro eu vejo a glória e depois eu creio. Não. Glória não gera fé. Fé gera glória. Entende? Então eu falei assim, quando Noé recebeu a palavra, Noé, eu vou destruir o mundo. Só que tem uma palavra em Gênesis 3,15, que tem que vir o Messias. 3,15, né? Da semente da mulher vem o Messias. A descendência da mulher vem o Messias. Então, Noé, eu vou destruir o mundo, só que tem uma palavra aqui atrás, Gênesis 3,15, eu preciso cumprir a minha palavra, porque assim é. Eu velo pela minha palavra. Eu zelo em cumprir a minha palavra. Então tem uma palavra aqui. Então eu te levantei, Noé, para construir a arca. Agora tem uma coisa, o mundo todo pode duvidar dessa construção. Nunca tinha chovido, né? Na terra. Quando Noé falou assim, vai chover, ele falou, o que é isso? Igual a gente fala de arrebatamento, o que é isso? Arrebatamento, volta de Cristo, o que é isso? Mas vai acontecer. E aí, cara, né, conjecturando assim, essa revelação para mim, eu estava na mesa com o Marcelo, da irmã Helena, meu sogro, e o irmão José. A gente conversou sobre muitas coisas do reino, coisas grandes. Eu falei assim, só que o único que não podia duvidar no tempo de Noé foi Noé. Tanto é que o mundo todo duvidou, menos Noé. A arca foi construída. Assim a minha vida, a sua vida também. Entende? O Senhor liberou uma palavra sobre você tem que crer. E interessante, Marcelo, falando sobre Noé, quando Deus dá o projeto para Noé, assim, para dar certo, Noé tinha que seguir aquilo que Deus especificou para ele, sem deixar nada, Marcelo, ele não podia. Noé não podia botar um prego e falar assim, não, vou botar esse prego aqui porque eu acho que vai segurar melhor. Não podia, Marcelo, não. Deus deu tudo para ele, cara. Falou, você tem que, se você quiser ser salvo, você e sua família, você tem que fazer exatamente como eu ordenei. Não pode ter, Marcelo. O problema da gente é que a gente quer botar, né? Acrescentar ou tirar, né? Olha uma frase linda que eu falei esses dias na escola dominical, estava ministrando na escola dominical, falei assim, sempre haverá consequência quando a gente coloca nossas mãos naquilo que Deus está construindo com as mãos deles. Olha só, vou repetir isso daqui para alguém que está ouvindo aí gravar bem. Sempre haverá consequência
quando a gente coloca as nossas mãos naquilo que Deus está construindo com as mãos dele. Quando Deus deu o projeto para Noé, deu tudo, não foi a metade. Noé não podia chegar, vou cortar essa tábua aqui para fazer uma janela. Não, nem a porta, né, Marcelinho? Deixou para Noé fechar. Não, Noé, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu falei. Então, às vezes a gente é assim, a gente fala, caramba, cara, ai, pô, Deus me falou isso daqui, mas eu vou. A gente faz igual. Ana não, Sara, né? Mulher de Abraão. Deus falou que ia dar um filho a ela. Ela creu até o momento. Depois que passou o tempo, falou, não vai acontecer mais não. Abraão já está velhinho, eu já estou velhinha, toma H aí. E o que aconteceu? A consequência vem mais tarde, entendeu? Assim, então, é muito bom quando Deus dá as coisas para a gente e a gente faz exatamente como Deus ordenou para a gente fazer. Esse é um, eu sempre digo que todos os códigos estão em Gênesis. A Gênesis significa início de todas as. Em Gênesis Gênesis ele revela um código poderoso, o código de não tirar e não acrescentar nada. São os limites. Quando o Senhor falou assim, Adão, você pode comer de todas as árvores, menos essa aqui, ali vai o limite. Todas as árvores, princípio, até essa, limite. Apocalipse, quando o Senhor vai finalizar, o próprio Jesus, sendo profeta, exercendo o seu papel de ofício de profeta, ele vai dizer, inspirar João para estar escrevendo assim, e no final diz assim, todo aquele que tirar uma vírgula, ou acrescentar uma vírgula. Sabe por quê? Quando ele tenta a Eva, o mandamento é assim, não coma. Esse é o mandamento, não coma. Aí a serpente diz assim, é assim que o Eterno diz, que não pode comer do fruto. Aí Eva, depois você lê lá, Eva diz assim, nós não podemos comer nem tocar. O Senhor nunca falou que não podia tocar. Podia meter bambu, derrubar, não podia comer. Eva acrescenta, né? E nem tocar. Quando ela acrescenta algo no mandamento, Satanás fala assim, opa, aqui está a legalidade. Cara, por isso que o salmista fala assim, aquele que habita no esconderijo. Você está nesse limite, entende? Daqui, eu posso ir até aqui. Paulo diz isso, ninguém vai além do que está escrito. Ninguém vai além. Então, se você agir, vou usar uma linguagem do nosso presidente, que ainda é e vai ser, não sai das 4 linhas da Constituição Celestial. E nem precisa. Tiago libera. Cara, isso aí. Tem uma obra que vai ser necessário. É interessante, um dia você estava meditando nisso aqui. Eu falei, cara, porque Neemias. Eu sou o construtor. Olha só, Neemias ele é o construtor da muralha, mas Neemias não é construtor da vida dele. Então você pode ter acesso, agir da sua forma para estar levando o evangelho. A gente está usando tudo que a gente pode estar fazendo aqui, usando redes sociais, usar papel, usar panfleto, isso são as formas que a gente tem. Mas essa construção aqui, cara, é com ele. Essa construção aqui é com ele. Eu sempre digo aqui que todos nós, numa caminhada cristã, estamos em uma etapa dela. Com certeza. Eu estou no primeiro degrau, eu estou no segundo. Eu não posso exigir de você que você esteja no mesmo nível que eu. De novo, estou falando de níveis. Né? Não posso. Pô, o Thiago é muito lento para caminhar. O Thiago ainda está praticando isso aqui, irmão. Ele está num nível na caminhada. Entende? Eu não vou descer para buscar ele. É o que você falou. Paulo diz que nós somos a carta que o mundo não leu. Eita. Né? Então somos mais pregadores quando estamos de boca fechada do que quando falamos. Tiago diz que o homem que não erra no falar é o homem perfeito. Eu já errei mais do que o Tiago aqui, porque eu já falei mais. Então assim, não saia, cara, além, não vai além daquilo que o Senhor disse. Só faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Só isso. Verdade. Né? Isso te dá segurança. Verdade. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Marcelinho fala assim, né? A gente planeja tudo, né? Que a gente vai falar aqui. Pelo menos eu fiquei planejando, vou falar isso. E o Espírito Santo, quando ele está na direção da nossa vida, ele nos leva para... Assim, eu estou sentindo aqui algo muito de Deus nessa... Eu estou queimando aqui. Nessa live aqui, esse podcast, eu sei quem está ouvindo a gente também, eu só quero agradecer, mano, pela oportunidade de desfrutar da palavra. Muito obrigado por poder desfrutar da palavra aqui junto com vocês. Eu queria que eu sei que lá onde vocês estão vendo aí, tá uma benção vocês vendo, mas eu queria vocês aqui para vocês sentirem o ambiente que a gente tá sentindo aqui. Eu tô me segurando, porque quem me conhece sabe como é que eu sou. De vez em quando eu tô segurando a cadeira aqui, porque as pessoas me conhecem, eu sou muito emotivo, eu choro à toa, minha mulher me chama de Jeremias, o profeta chorão. Choro à toa,
sou muito espontâneo, então eu só quero agradecer, Marcelo. Muito obrigado por essa oportunidade. Assim, eu queria falar do testemunho, mas o testemunho ficou lá para trás. Mas sabe o que é interessante? Cara, é isso que eu falo, conexão espiritual. A gente é só corpo, né? Cabeça aí. Porque, diante do Eterno, digo isso para vocês, diante do Eterno, ele sabe que eu não minto. Eu falei assim, caramba, todo podcast tem essa proposta de estar contando o que o Senhor fez. Hoje está falando o que o Senhor faz. E eu falei assim, poxa, mas se o Thiago topasse, resumir, olha só, cara, se o Thiago topasse, bem sabia eu que era o Espírito colocando, começa daqui, meu filho. Se o Thiago topasse, falar um pouco do testemunho dele e deixar ele liberar o que está sendo colocado dentro dele, e aí o Thiago chegou aqui, o Thiago falou a mesma coisa. Nós não vamos se prender nada, não. Vamos chapar tudo aqui. Ele até, nós vamos voltar para estar falando sobre a armadura. Eita, glória. De Efésios aqui. Aí a gente vai quebrar tudo, né? Aí você vai convidar os pentecostais, aqueles que gostam do fogo. E de verdade, eu sinto algo no meu espírito aqui queimando, eu sinto o Senhor liberando pessoas, né? Liberando pessoas, todos nós que estamos nessa live aqui tem uma palavra. Eu falei aqui no começo que nós fomos criados para ser portadores de uma palavra. Verdade. Tudo é criado, gerado pela palavra. Tiago, o que tu tens? Aí Tiago falou, pô, não tenho nada. A palavra te desbloqueou, né? A palavra te liberou. E hoje eu conheço um pouco o Tiago, do Tiago. O que tua esposa disse para você é certo, cara. Paulo diz que o que para mim era lucro, considerei excremento, a fim de que Cristo fosse glorificado através de mim. Então você pode fazer duas coisas com o teu passado. Né? Vou usar uma expressão aqui grosseira, né? A gente está num tempo que não pode falar nada. Ou você pega o seu passado e usa como merda, ou como excremento. Ah, mas excremento é uma merda, só que é uma merda curtida. Ou seja, se você permanece no seu passado, vou liberar isso aqui, eu aprendi uma coisa que a única realidade que existe é a realidade que eu faço parte. Por exemplo, a gente está aqui no podcast, sentado aqui. Né? Você tem sua casa, não tem? Então, mas você não está lá agora. Então, para você, o que está acontecendo lá agora não existe. Você não está lá. Então, a única realidade que existe é aquela que eu faço parte, que eu estou inserido. Por que eu estou falando isso? Porque se você estiver preso no seu passado, o passado não existe mais. Verdade. Mas se você está preso lá, o que vale para você é o que está lá, a realidade que vale. Então você pode pegar o seu passado e fazer como merda. Permanece lá, olha o que eu fiz, está lá. Entendeu? Está preso lá. Então existe. Pessoas que foram violentadas, continuam sendo violentadas, só aconteceu uma vez. Foi terrível, mas foi só uma vez. Mas tu está lá, tu continua sendo violentado. Eu digo que é semelhante a uma fatura que já foi paga e todo mês ela volta. Aí tu paga de novo, só que já está pago. Então, assim, você pode pegar o seu passado, como o Thiago fez aqui, e um dia eu vou contar o meu, e fazer como excremento. Excremento, você pega o excremento e põe numa planta. Entende? Nenhum animal vai se alimentar do excremento. O excremento ele serve para adubar uma planta, gerar crescimento, é o que você falou, chegar e dar a mão e falar assim, eu vou te levantar. Eu não volto para ir para onde você está, mas eu trago para onde eu estou. E você vai conhecer Cristo. Cara, que o Senhor te abençoe. Amém. Eu só estou preocupado aqui porque eu estou gravando no Instagram hoje. O Instagram tem 1 hora só, acho que de limite. Então a gente não pode sair dentro das 4 linhas da Constituição. Mas guarda essa palavra que o Thiago liberou aqui. Né? Essas palavras que o Thiago liberou aqui. Nós temos um canal também no YouTube, MP Podcast. Se você puder se inscrever lá, porque ainda é de graça. Né? A gente daqui a pouco vai estar cobrando. Então se inscreva lá. Ajude a divulgar esse canal também para a glória de Jesus. Né? Todo sábado nós temos gravado aqui esse podcast, mas nós vamos migrar para o YouTube. Assim que tiver 1000 membros, nós vamos migrar para o YouTube. Então você vai perder o que o senhor está fazendo. Então vai ser rápido. Em nome de Jesus, Thiago. Mas assim, posso liberar uma palavra rapidinho? 1 minutinho. Até 3. Deus trouxe a minha memória quando Jesus chega na beira da praia e aqueles discípulos haviam pescado a noite inteira, não tinham apanhado nada, já estavam lavando a rede para guardar. Jesus chega, entra no barco de Pedro, pega a multidão, depois que pregou para a multidão, Jesus fala para Pedro assim, Pedro, fazer-te um arauto e lança as redes para pescar. Aí Pedro fala assim, Senhor, a gente pescou a noite inteira, nada a gente conseguiu pescar, mas sobre a tua palavra, porque tu mandas, a gente vai. Pedro vai, lança a rede, pesca, a Bíblia diz que é tanto peixe que não cobre nem no barco dele, que ele teve que chamar outro barco para encher os barcos, e ele volta para a praia, larga tudo e segue Jesus. O que eu quero falar para você que está ouvindo nesta noite? Pedro usou todos os recursos dele e tudo que ele sabia, todas as habilidades que ele tinha, nenhuma deu certo.
tentou a noite inteira. Não deixou de tentar, não. A Bíblia diz que ele tentou a noite inteira e nada apanhou. Mas quando ele vai sobre a palavra, firmado, tudo que a gente está falando aqui é a palavra. Quando ele vai firmado na palavra, aquilo que ele pega, aquilo que ele consegue, dá para ele, enche o barco dele e enche o outro barco que estava do lado. Então a palavra que eu quero liberar para você é, talvez você tentou, não parou de tentar e está falando, Tiago, eu não consegui até agora, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, sobre a palavra que foi liberada aqui, na sua igreja, na sua casa, faça aquilo que você tentou fazer até hoje e não conseguiu, e depois você vai contar o que aconteceu. Vai dar, você vai compartilhar aquilo que você recebeu com alguém que está do seu lado. Deus abençoe vocês aí. Desculpe. Tiago tá cheio, Tiago. Estou precisando. Vai encher os vazios. Estou precisando. A obediência à palavra vai encher os outros vazios. É sobre a palavra. Glória a Deus. Tudo tem a ver com a palavra. É a palavra. Hoje foi a palavra. Palavra. Tudo tem a ver com a palavra. Palavra. Eu sempre digo, o livro da vida, né? Nunca digo Bíblia. Não é Bíblia, né? É o livro da vida. Nós não precisamos de mais nada. Né? Cara, não precisamos de mais nada. A palavra é suficiente. A palavra é poderosa. Todas as coisas são geradas pelo poder da palavra. Todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra. Eu e você, nós somos sustentados por aquilo que o Senhor diz. Verdade. Não por aquilo que eu faço, por aquilo que Ele diz. Verdade. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua esposa Denise, que o Senhor te abençoe. Te amo, meu amor. Amém. E é verdadeiro. O Senhor abençoe também a Denise aqui, também dos bastidores. Abençoe a sua casa. Abençoou a sua casa. Amém. Ele abençoou a sua casa. Verdade. Que você faça bom, desfrute de tudo que o Senhor derramou sobre a sua casa e sua vida. Lembrando que Satanás, como ladrão, ele vem roubar a palavra. No deserto não tem nada, né? Jesus foi lá para o deserto, Jesus não tem nem pão para comer. Cara, o ladrão não vai em casa vazia. Você vai em casa cheia, roubar a casa cheia. Tá, mas o que havia sobre Jesus? Uma palavra. Tu é meu filho. Independente de escassez, solidão, não tem companhia, solidão. Situações aos olhos contrários. Tu acabou de ser chamado filho de Deus, está no deserto. Não, cara, tu és meu filho, é a palavra. O que importa é o que ele diz. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua vida. Feliz sábado e um bom final de semana para vocês. Em nome de Jesus.